Vem ao mês das noivas e como tudo para casamento precisa ser planejado com muita antecedência, hoje nós convidamos um expert no assunto para bater um papo. Ele é o sonho de todas as noivas e vai participar hoje do nosso podcast Sentindo na Pele, comigo, Franciele Gaião, Jaéder Barreto. Seja bem-vindo à Clínica Gajon. Bom, primeiro é uma grande honra ser convidado para abrir esse novo projeto de vocês e dizer que fazer parte desse momento único da vida das pessoas faz com que nós somemos esforços de várias formas e com certeza a gente vai trazer muitos assuntos interessantes que vão ajudar essa fase tão importante da vida da mulher, que é o casamento. Você já tem renome nacional e internacional, mas para quem ainda não sabe, me conta quem é Jaéder Barreto e há quanto tempo você trabalha com festas de luxo? Bom, o Jaéder, desde muito cedo, eu começo aos 14 anos de idade, eu sou de Rondonópolis e eu sempre fui muito focado naquilo que eu me propus a fazer e daquilo que sempre foi galgado a atender o mercado de alto padrão. E óbvio que a gente não começa com o mercado de alto padrão, e muitas histórias foram escritas através da nossa marca. Hoje se somam aí mais de 2.700 eventos realizados. E eu sempre tive uma inquietude e sempre tive esse sentimento de inconformismo em relação a de que forma a gente poderia ser tão inovador e disruptivo no processo de planejamento, no processo de execução. E a gente foi em busca de conhecimento, de informação, rompemos algumas barreiras e quebramos alguns tabus, e o Jaéder sempre foi essa pessoa fascinada, visionária em relação àquilo que sempre quis entregar, como uma forma de levar o nome do estado de Mato Grosso, do Centro-Oeste, para o mundo. Eu acho que a meta era levantar realmente a régua do mercado de eventos do Brasil. Nós, para quem não sabe, é uma curiosidade, nós somos o terceiro país que mais celebra no mundo. Nós perdemos apenas para os Emirados e para a Índia. E quando a gente fala disso, o Brasil, então, tem um posicionamento muito diferenciado, porque além de toda essa competência técnica de entrega do nosso trabalho, a gente tem esse calor humano que o latino carrega na sua essência e no seu DNA. E faz com que nós, então, levamos, para os eventos uma experiência realmente surreal. E a festa de luxo entra na minha vida em 2014, 2015, quando nós nos posicionamos com 10 anos de mercado e nós entendemos que, além de etiqueta, protocolo, regras, itinerários, cronogramas e tudo que compete esse universo do mercado de eventos, a gente rompe para uma questão de entender a experiência do convidado. Já se fala tanto em experiência do cliente, se fala muito na guestologia, já se fala muito na hospitalidade, e nós entendemos essa necessidade que precisava ser levada para o convidado, no sentido de como nós poderíamos antecipar as necessidades dele dentro do evento. Então a gente vem desenhando o processo desde quando ele desce do carro no estacionamento de uma igreja ou de um salão de festa até a hora de ir embora. E toda a jornada experiencial dele é desenhada dentro desse processo. E aí o luxo, a gente foi estudar ele, entender, porque nós não queríamos falar do luxo de uma forma supérflua, banal, pomposa, aparatosa, como é posto no significado raiz no dicionário. Mais um cuidado maior, né? Exatamente. Era o luxo de forma dentro do contexto histórico. Como é que ele surge no mundo, como é que o processo de ressignificação dele acontece e como ele impacta nossas vidas no tempo de hoje. E quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que luxo é elevar momento na vida das pessoas. E aí, nada que um casamento não marque, não se torna tão expressivo e significativo. E a partir daí a gente desponta pro Brasil e pro mundo inteiro. De Rondonópolis para o mundo. Isso aí. Eu sempre falo para os pacientes se organizarem pelo menos um ano antes do evento, para dar tempo de fazer tudo com cuidado, aos poucos, os seus procedimentos. 6 meses já fica apertado. E para o casamento, quanto tempo você gosta de pedir para a noiva se anteceder? Essa é uma regra que muito discutida no mercado de hoje. Antes da pandemia, nós falávamos em 12 a 16 meses de planejamento.
E depois que passa todo esse processo de pandemia, a gente percebe uma mudança de comportamento no consumidor, que acaba que a noiva consome, né, toda essa demanda do processo que ela vive. E o ideal hoje são 12 meses para que a gente consiga planejar isso com calma, porque são muitos fornecedores envolvidos. Nós temos mais de 40, 50, às vezes 100 fornecedores direto e indiretamente. Então esse é o tempo ideal para que ela consiga administrar todo esse processo que não envolve só a questão do casamento, festa, mas todo esse preparo do cuidado, do autocuidado e todo esse momento que ela vai viver ali e que cerca essa condição de estar noiva naquele período. E eu sei que sempre tem os que decidem para a última hora e querem na correria. Qual Sim. foi o casamento com o menor prazo que você já fez e qual a maior dificuldade dele? Bom, essa é uma resposta que independente de tamanho ou proporção, mas o casamento que eu fiz em menos tempo foram 10 dias. Jesus! Quase o desafio assim, a gente tem um noivo, as outras coisas a gente consegue. Dá pra dormir nesses 10 dias? Então, foi insano, foi um evento para 50 convidados, foi pré-pandemia, a gente nem imaginava o que viria, mas como já viam os noticiários e tudo mais, eles decidiram antecipar, porque não tinha uma perspectiva de retorno tão breve. E foram 10 dias e assim, o maior desafio era encontrar profissionais para atender todas as demandas. E o que acontece? O poder e o prazo de decisão para fechamento dos contratos se torna muito menor. Então acaba que a noiva ela se sente pressionada o tempo todo, porque senão a gente não tem como atender dentro do prazo, por exemplo, como convite, que é algo que não fica pronto em menos de 15, 30 dias. E a gente teve que mudar todo esse processo. É onde o digital ganha força e vieram os convites digitais na época. Legal. E quando a noiva vem com aquela ideia descabida e maluca, que você sabe que não vai dar certo, o que você faz para ela desistir? Isso, trazer bastante, esse né? entendimento, eu vivi um processo de várias vezes, né, de ideias que não funcionam. Eu trago hoje 2 frases que pesam muito para a noiva, para o noivo, enfim, para o casal e para o cliente como um todo. Eu trago nas reuniões que quando a gente vai fazer todo o briefing do evento, planejar, fazer o banco de ideias, toda a experiência gastronômica, sensorial, olfativa, o visual do casamento, a música, tudo é uma grande jornada dos 5 pilares do encantamento que a gente traz dentro do processo da assessoria. E eu falo para eles assim, olha, não vai ter profissional nenhum, mais do que o assessor, que queira que no dia todos os serviços funcionem. Com certeza. E isso é uma frase que pesa muito. E eu falo, a história do não, de não poder ou de não dar certo, entendam que o não é para a situação, em detrimento de, às vezes, clima, temperatura. Nós moramos num estado extremamente quente, então tem os períodos corretos para fazer casamento ao ar livre ou com menos risco de chuva, e a experiência pode ser desastrosa de algo que nós planejamos por 8, 9, 10 meses a ser perdido, teoricamente, né? Por água abaixo mesmo. Por água abaixo, então eu digo, é um grande investimento para a gente simplesmente jogar isso e desperdiçar. Então, hoje, as noivas escutam muito mais. É muito engraçado que a pergunta é o que você acha ou o que você pensa sobre, porque é sempre a melhor forma de encontrar para que ela consiga viver aqui esse momento. Mas isso é muito construção de autoridade mesmo ao longo de anos, né? A pessoa ouvir a sua opinião do que você acha que ela precisa. Então, às vezes, ela pensa que é aquilo, mas você mostra de um outro jeito que ela entende todo o contexto, né? Exatamente. Diferente da medicina, quando a gente vai num médico para buscar um diagnóstico a respeito de uma suspeita de uma doença ou de qualquer outra coisa, o mais engraçado é que no casamento a gente viveu essa dor. Porque todo mundo, quando vai procurar algum serviço que você não tem conhecimento, você vai procurar um engenheiro para construir uma casa, você vai no médico para procurar um especialista. E aí o mercado de eventos começa a entender que não, que tem profissional também para dizer para você o que pode, o que não pode e o que é e pode ser feito. Mas as pessoas nunca achavam, né? Sim. E aí eu sempre brincava e fazia uma analogia, um comparativo. Por que quando você tá doente você procura um médico? E por que você acha que quando você vai dar uma festa, você acha que você entende de festa? Se você pode procurar
Porque diferente do churrasco da sua casa, quando é um evento que envolve muitas pessoas e muitas demandas, a gente percebe que toda essa mudança de comportamento, de costume, de várias coisas que acontecem, quando a gente vê a construção evolutiva do mercado de casamentos, a gente percebe as necessidades específicas de cada convidado. Então hoje eu tenho celíaco, hoje eu tenho que tem intolerância à lactose, ao glúten, eu tenho os que têm alergia a crustáceo e várias outras coisas que já aconteceram que o próprio cliente se assusta no processo de planejamento. Quando a gente chega na reunião final de briefing, de perguntar o que vocês vão querer consumir durante a festa, de toda a gastronomia escolhida. Então eles se assustam porque, como não, o que vocês vão querer beber durante a festa? Porque vai ter alguém para servi-los durante a noite inteira. E aí o cliente nem imagina, Jéder, eu quero comer isso, mas eu tenho a restrição disso ou daquilo. Ou até no processo investigativo de quem nós vamos receber. Então, eu tenho um convidado que é celíaco, eu tenho um convidado que tem algum problema ou de alergia ou intolerância, ou que é vegano ou que é vegetariano. E a gente pensa para atender todas essas demandas. E aí vem, então, o papel do profissional de eventos para entender essa necessidade e fazer com que todos se sintam acolhidos de todas as formas. E mostrar para ele o que é melhor realmente, né? Às vezes ele pensa que sabe daquilo. Mas e aí ele se assusta quando a gente abre um mundo para ele. Eu me casei há 9 anos e foi uma delícia, mas eu lembro muito bem da ansiedade, da correria na época, aquele estresse de organizar tudo. E hoje eu vejo que naquela época a única coisa que eu precisava era alguém que pegasse assim mesmo e falasse, olha, pode deixar que eu faço isso por você. E como isso faz falta mesmo, né? Porque a gente planeja o ano inteiro e quer que o dia seja tudo perfeito. E é naquela hora, aquela confusão, então com certeza uma assessoria que te acompanha e que te mostra mesmo o que é melhor e não o que você pensa somente, faz muita diferença. Total. E aí isso faz com que o profissional do mercado de eventos, ele precisa entender de uma série de outros atributos que venham a somar na competição. Então a gente teve que estudar de clima, de temperatura, de gastronomia, de tudo, de todo esse contexto, de música, por exemplo, para conseguir trazer essa melhor experiência para o convidado, né? Então quando a gente fala de casamentos diurnos ou vespertinos, como é a construção de uma festa dentro desse período e como o convidado se comporta dentro de uma festa que começa no almoço, porque a duração de uma festa de almoço é muito maior do que uma festa, ninguém vai teoricamente, embora, né? À noite, porque todo almoço vira jantar. Sim. Né? Então a gente tem esse cuidado de preparar o cliente e o convidado dele para viver tudo isso. Aqui na clínica a gente conversa muito com as nossas noivinhas, assim, e o que a gente vê bastante é que muitas não, grande parte, foca muito na festa e aí vai se deixando para depois, né? Elas esquecem delas mesmas, né? Porque é tanta coisa que tem para escolher e para organizar. E aí, muitas vezes, elas chegam em cima da hora, assim, porque se olharam no espelho e falam, meu Deus, eu não fiz nada e meu casamento é daqui uns dias. E aí querem que a gente faça todos os procedimentos possíveis, muitas vezes em cima da hora. E às vezes a gente não consegue ter o resultado esperado a tempo e não consegue fazer tudo que a noiva quer também, ou que o noivo quer. É muito comum, às vezes, o noivo chega, depois que vê que a noiva tá linda, e ele tá todo enrugado, e vem nesse desespero em cima da hora, né? Eu já até fiz lábio e botox de noiva da segunda-feira da semana do casamento. Você também tenta dar essas dicas de autocuidado para os noivos também, até que lugar que chega a sua assessoria, assim, tem um direcionamento nessa parte de vestido, acessório e cuidados? Bom, hoje, quando o cliente ele fecha contrato conosco, ela recebe, na verdade, tem um grupo criado, eles recebem um checklist de toda a jornada que envolve o casamento, dos cuidados essenciais para o grande dia. Então, isso foi construído em todas as experiências boas, traumáticas, ruins que nós tivemos durante a jornada. Então, desde como ela tem que se comportar no dia do casamento, sobre comida leve, sobre com quem ela vai estar. Não chegar bebendo tudo que derem, né? Exatamente, isso vai impactar muito na disposição dela no dia. E aí toda a parte de autocuidado.
Então a gente fala sobre o cuidado com a pele, o cabelo, o exercício físico, os exames pré-nupciais do casamento, toda essa jornada até o aspecto de casa, apartamento, chegou a hora de contratar o arquiteto, o engenheiro, chegou a hora de ver a casa. Então hoje o checklist contempla tudo que envolve um entorno dessa nova etapa da vida do casal. Então, e a gente sabe que isso é uma mulher que nem todas as assessorias vão trazer no processo, na jornada de planejamento do casamento. E aí a gente traz exatamente desde até o processo de pós-casamento e o retorno à lua de mel. Então a assessoria envolve desde a agência que nós vamos indicar para onde esse casal vai. Se eles me disserem a gente quer praia ou a gente quer uma coisa mais histórica, bucólica, como cosmopolita, enfim, vai muito de cada cenário, ou muito exótico, né? A gente quer, por exemplo, ir para um safari de luxo em Botsuana, já tive caso, ou para as Ilhas Maurício na África, ou para Bali, ou o clichê das épocas que a Maldivas, a gente fez mais de 30 casais no ano passado e 28 foram para Maldivas. Então a Maldivas ganha um ponto aí de vontade e tudo mais, e acaba que é o destino mais... E a gente levanta a métrica disso. Os casais de 23 foram para qual mais destino e tudo mais. E aí, esse ano muda um pouco mais. A gente tem um pouco de Europa, a gente tem um pouco de Indonésia e por aí vai. E aí a gente vai alinhar exatamente isso, até as vacinas que são obrigatórias naquele país, a questão do passaporte de quantos meses de antecedência. Então tudo isso engloba o processo de viver esse momento da condição de estar noiva e noivo nessa preparação. E quando você fala dos homens é muito engraçado porque envolver o noivo, né, a pessoa dele nesse processo de planejamento foi também uma construção. Sim. Porque os homens sempre tiveram, hoje não mais eu acho, mas muita resistência desse autocuidado. E eu acho que isso já é um movimento que acontece na clínica. A gente já nota há algum tempo que os homens têm se cuidado muito mais. E eles estão vendo, né, que a gente tem vários tratamentos hoje em dia para uma delicadeza que não mostre que foi feito, né? Pra ser uma coisa sutil. Soa natural. E ele também quer estar bonito na festa, né? Ele também quer estar imponente, quer estar com uma autoestima boa no momento. Então, eu falo que o perfil dos noivos desse século nosso muda muito. A partir do momento que eu tenho casais muito mais autônomos, porque que a gente via antes eram os pais participando do processo, endossando os noivos ali. Hoje a maioria dos noivos que chegam no escritório chegam raras às vezes que chegam acompanhado da mãe ou do pai, e às vezes eu vou conhecer o pai e a mãe nas reuniões finais, porque a grande maioria vem de uma forma muito autônoma de dizer, olha, a gente quer dessa forma ou dessa maneira, e a gente percebe o que é exatamente uma mudança até dessa nova geração. E eu falo do que virá para a próxima, que é a geração TikTok, que são os novos noivos, os novos clientes, como a gente vai estar preparado para recebê-los para viver essa jornada. Eu achei bem interessante, mês passado a gente atendeu um pai de noiva. E não é uma coisa muito comum, né? O pai da noiva veio sozinho, ele nunca tinha feito nada, nunca tinha se cuidado. E ela já é nossa paciente há algum tempo. E ele veio para começar os cuidados e ouviu o que a gente tinha para propor para ele. Queria estar muito bem e se sentir bem na festa da única filha. E foi muito legal, bem interessante, assim. Estou bem feliz. A gente percebe cada vez mais essa questão da humanização nos atendimentos, né? Isso ganha força cada vez mais e isso cerca os mais próximos ali. Então, quando a gente fala do cuidado do pai e da mãe, né, a participação deles que envolve tudo isso, a gente inclusive tem uma extensão de atendimento para eles dentro da festa. Porque são anfitriões, então eles estão ali para receber os convidados. Então a gente tem esse cuidado ali na hora da entrega do evento de ter uma assistente para cada família. Se os pais são separados e não tem uma relação amistosa, é tudo muito independente para que fique confortável para ambos. Às vezes se separam e se casam com novas pessoas. Então a gente tem esse cuidado de saber até onde nós podemos ir para o momento da foto, se pode ter essa aproximação ou não pode ter. E isso faz parte, que as pessoas nem imaginam, da roteirização do evento. Então quando a gente constrói. E aí
vem a parte do cuidado com a pele, da suplementação, da alimentação, do corpo, da massagem, da drenagem, e tudo que envolve a estética, o autocuidado e o bem-estar para que ela esteja no dia mais radiante da vida dela, magnífica para o grande dia. Agora conta pra gente qual foi a situação mais inusitada que você já teve no evento, assim. Qual foi o maior perrengue que você resolveu e os noivos nem ficaram sabendo? Bom, milhões. Eu falo que eu ainda vou escrever um livro que chama Bastidores de um Sonho, o verdadeiro mundo das festas por detrás da cortina. De todos os perrengues que nós já passamos, que a gente vai se blindando ao longo do tempo, né? Sobre aonde pode ir ou até onde não pode ir. Mas eu acho que de todos os perrengues que eu já passei, o maior e o mais, assim, eu vou dizer de Rondonópolis, que a gente viveu nos últimos anos, foi quando eu tive um decorador que se confundiu na época e decorou a igreja errada. Estava tendo missa, a gente colocou toda a decoração no carro, levou para outra igreja, o noivo na porta, a porta da igreja fechada, não tinha nenhum convidado ainda, e a minha equipe, junto com essa equipe de decoração, montando a decoração lá dentro, e a gente fez isso em 20 minutos, assim, dentro da igreja, esticou tapete, colocou os arranjos e abriu e tava tudo decorado, e até hoje eles não sabem disso. Olha, agora eu vou saber. Provavelmente. Ainda bem que tem mais de 10 anos. Que bom, mas e eles vão ficar muito felizes. Tem vários perrengues que nós já passamos, mas esse eu acho que foi um, e o outro foi uma situação muito atípica, assim, que me marcou muito. A gente atende muito as cidades do interior, as menores, e a gente tem um pouco de dificuldade de estrutura física, obviamente. Então, geralmente acontece nos salões paroquiais de igreja, quadras poliesportivas que são transformados. Quem olha e fala, você nunca imagina que aquilo é uma quadra ou um salão de zinco, por exemplo. Tem que dar um jeito. E no meio da festa, às 3 da manhã, os vasos entopem e as fossas estouram e todos os dejetos fecais voltam para dentro do salão durante a festa. Esse foi, assim, um dos mais bizarros, da gente ter que tomar partida mesmo. Eu tive que pôr um saco na mão até o braço, e era eu por mim, pelo nome. Eu falei, cara, não tenho o que fazer. Quem faz tem que resolver, né? É aquilo, a gente vai ter que pegar no chifre do boi, vai ter que dominar ele, botar rédea, ordem na coisa. E eu falei, é meu nome que tá em jogo, e a minha equipe, algumas passando mal por conta do odor, a gente transferindo convidado, e tudo aconteceu, a gente conseguiu, lavou uma parte da festa, fizemos remanejamento de convidados e tudo mais. Então essas situações atípicas, né? E já tive caso de convidado ter infarte dentro de festa, de ter que chamar ambulância. Já tive caso de convidado que cortou mão, pé, criança que se queimou. Então várias situações, e por isso a equipe tem curso de primeiros socorros. Quantas noivas eu já costurei no corpo, que os vestidos rasgaram, o zíper estourou na hora que a porta estava fechada e a marcha tocando. E quando fez a clarinada do tananana, literalmente, o vestido abriu e ela chorando e eu costurando ela no próprio corpo. E eu coloco a língua no céu da boca, vai dar tudo certo, você tá maravilhosa. E pá, aqui alinhavando tudo, 5 recepcionistas meus justamente juntando aqui, porque não tinha como tirar. E ela foi costurada até o altar e deu tudo certo. Casou, na festa a gente conseguiu arrumar depois. E várias vezes, isso aconteceu diversas vezes com essa questão de vestido. Já tive caso do noivo, das calças abrirem, rasgarem no meio de pista e a gente ter que costurar e tirar. Então, assim, situações assim, as mais variáveis, assim, que dá pra escrever um livro, literalmente. Você falando do vestido, eu lembrei do meu casamento, que foi uma das coisas que eu amei no meu casamento, foi o meu vestido, né? E eu lembro que na hora de fazer, a Anne falou pra mim, Ciane Camila, né? Falou, amiga, mas você só pode chegar o braço até aqui, tá bom? Porque esse modelo que você escolheu não dá pra reganhar demais. Falei, não, tá tudo certo, eu vou bem fina, né? Meu casamento é só até aqui, tá bom. Na hora que eu cheguei na festa, que eu fui abraçar...
Você lembrou. Aí lembrei, porque aí soltava embaixo, né? Eu não podia fazer, eu já tinha soltado, né? E já aproveitei com o vestido assim. A gente esquece, né? As Na roupas, hora da infelizmente, festa, nos mas ela me limita. avisou muito, e ficou lindo. Muito. Os noivos, quando a gente tem dança do casal, às vezes, até no momento da dança a gente recomenda e orienta para que tire o paletó, porque para dar mais vazão de braço, para ele conseguir girar ela, levantar, porque obviamente quando eu tô de paletó, isso aqui não me permite essa flexibilidade. Então, todo esse cuidado até da roupa, às vezes quando eu tenho até esse processo de preparação, né, do estilo do vestido, a gente orienta hoje. Então, quando a noiva chega, porque eu quero um vestido todo princesa, rodado, eu falei, tá preparada para aguentar 45 quilos durante 9 horas? Porque eu quero todo bordado, pesado, 5 metros de caldo, 8 de véu. Como é que é isso, né? Suportar isso por 1 hora é uma coisa, mas suportar isso por 9 horas te impossibilita de curtir a sua festa na intensidade de tudo que você planejou. Então, às vezes, ela muda o modelo, né? Já não quero mais, provei. Já tive casos de serem tão pesados a ponto de causar feridas e a gente ter que tirar, trocar vestido, fazer curativo no meio, na troca de cerimônia para festa e várias coisas que, assim, eu poderia citar N milhões, assim, bizarras que já aconteceram nos bastidores. E eu fiquei sabendo que você vai para as festas com várias malas. Várias malas. E tá todo mundo curioso pra saber o que tem dentro dessas malas. Legal. Essas malas, ela é uma construção dos 19 anos. Eu falo que hoje nós carregamos 9 para os eventos. Tudo que 9 tem, malas. 9 malas. São 9 malas de viagem, tamanho G, com tudo que a gente precisa, do mais óbvio até o insano que você nunca vai imaginar. Pensando em intercorrências. Todas, porque tudo é com base em intercorrências que nós tivemos ao longo de todos esses anos. Então a gente tem desde steamer para passar vestido na hora que já chegou amassado, cola para cílios, cola para unha, tarraxa para brinco, laque para cabelo, grampo de cabelo, linha, agulha, alfinete, linhas de todas as cores. A gente deve ter um acervo de mais de 90 cores de linhas de todos os tons, mini máquina de costura portátil, grampeadores de madeira, e aí assim, caneta, tesouras, estiletes, porque fitas de todos os tipos, tamanhos e proporções, e isso me dá obviamente uma estrutura extremamente robusta, pesada, e que a pessoa não faz ideia. Então, e isso vem de um processo de estudo do que é analisar um evento friamente. Quando a gente analisa um evento friamente e vê tudo que pode acontecer a partir do momento que a gente reúne uma série de pessoas, essas malas são a resposta de tudo que a gente já vivenciou na jornada. E aí essas malas são levadas para os eventos para que a minha equipe tenha esse aporte. Então, e cada vez mais são incrementadas novas coisas, todos os anos, porque eu brinco que cada evento é um organismo vivo, como de fato é. 2 mais 2 em festa não são 4, não são 5, pode ser 6, pode ser 7, enfim. Porque a gente vai depender de uma série de coisas que nós não controlamos. E a festa, a gente controla muitas coisas, mas a gente não controla comportamento e reação das pessoas. Com certeza. Principalmente quando elas têm esse cenário de bebida, de música. E aí a gente precisa se preparar para saber como vai ser isso, como é que elas vão reagir a tudo isso. E aí a gente tem várias situações, né, de convidado que já se machucou em banheiro porque escorregou, né, e toda essa linha de primeiros socorros, curativos, gases, esparadrapo, band-aid, pastilha para dor de garganta, remédio para dor de cabeça, tudo isso vem num aparato estrutural que dá a condição do convidado viver tudo isso até o final da festa. O que precisar vai ter. Exatamente, não ter que sair de lá. Sim. Essa é a grande resposta pelas tão famosas malas que as pessoas querem saber o que a gente carrega nelas. Então, vários itens e elementos que são de espátula para bolo. E tem que ter até uma organização do que tem exatamente em cada mala. Cada mala tem um nome. Pra você conseguir rápido, né? Exatamente. E hoje a gente tem alguém que chama
a gente chama de QG, ou de apoio, que é onde elas ficam abertas e como se fosse um grande almoxerifado dentro da festa. Elas ficam abertas. Abertas num plano alguma de realmente de busca. E a minha equipe anda geralmente com as bolsinhas, as meninas e os meninos com as cartucheiras de apoio que são com um pouco de cada coisa de pronto. Então, eu quero um band-aid, eu quero um lenço, eu quero... e tudo isso a gente vê, eu quero lenço umedecido para tirar uma base de um paletó do noivo que alguma convidada encostou e marcou ali, que isso acontece com muita frequência. Ou quero um lenço umedecido para higienizar as mãos, até para a pele. E aí, todos eles andam com tudo isso, porque são situações inimagináveis. As pessoas não imaginam a Jaeder. E aí tem, como já aconteceu de desmanchar um penteado a hora que abraça. Então, por isso a história do laque, dos primeiros socorros, que a gente já teve várias situações, e por isso a história das 9 malas. Pronto. Jaeder, conta pra gente 3 coisas que você acha super elegante para um casamento. Nossa, várias coisas. O menos é mais, assim, em relação... 3 coisas que eu acho super elegantes. Cortejo pequeno, é super elegante. Então, quando a gente fala de 40, 50, 60 padrinhos, muitas crianças, eu acho que isso torna a experiência de quem assiste cansativa. Sim. Então, volume nunca vai dizer qualidade, nunca vai ser sinônimo. Eu falo que eu já fiz festa para 20, para 10, e que a gente entrega uma experiência muito superior para um evento talvez de 700, 800. Mas isso vai depender da condição realmente, da necessidade de cada cliente, e a gente vai se adaptar. Algo super elegante que a gente sempre traz, a questão do cuidado da noiva na escolha do vestido dela, em relação a decotes, em relação a... Verdade. Eu acho que não é um momento para isso, mesmo que o meu casamento seja na praia, eu acho que a gente consegue trazer sim uma fenda, a gente consegue trazer um decote na frente ou nas costas, mas de uma forma que traga um pouco de sensualidade, mas que isso não chega na vulgaridade. Então, a gente ter esse equilíbrio e ter esse cuidado. Então, pode ter, mas qual é o limite disso, até onde? E se isso tem que fazer parte da essência da pessoa em relação à autenticidade dela. Então, esse cuidado é confortável também. Exatamente, porque nem tudo que é lindo é confortável. Geralmente, não, tudo que é alguma coisa muito assim, que tem um apelo estético gigante, não é tão confortável. Então a gente tem esse cuidado. E o terceiro item que eu considero super elegante é entender que as pessoas que precisam que estão sendo convidadas para o seu evento, que seja o casamento, precisam fazer sentido para você. Precisam fazer sentido para quem está celebrando essa etapa da vida. Então, convidar por convidar não é mais elegante. Convidar para dizer que tá convidando, não é. Aquela educação. De gente que você não vê há 10 anos. Você tem que contar. Embora o Mato Grosso carrega isso muito forte no DNA, de festas extremamente grandiosas, né, com muita opulência, com muita essa coisa gigante. Mas é literalmente o contexto de cada família. Às vezes tem um aspecto político, às vezes são famílias tradicionais, a gente entende tudo isso. Mas esse cuidado, porque eu já tive muitas queixas de próprias noivas de Jaeder. Tô convidando porque às vezes é um amigo do pai ou da mãe que não tem relação nenhuma com a gente. Sim. Ou estou convidando e a gente vê um pouco de frustração nisso. A gente convida porque tem que convidar. Então essa regra, ela precisa ser extinguida e estipada de dizer, olha, você precisa convidar quem convive com vocês. E quem você gosta. Exatamente. Porque é um momento muito único de quem torce, de quem acompanha e de quem celebra esse momento. Então não é realmente elegante essa coisa de ter que convidar por convidar. Mas é uma questão muito de maturidade, né? Total. A gente vai vendo isso ao longo dos anos mesmo, que você tem que se importar com quem importa mesmo. Não? Pronto. É exatamente sobre isso. É exatamente. E me diz 3 coisas que você acha super brega. Nossa, dá uma lista enorme. É muito mais fácil. Bom, a história do ser brega, eu já fui muito taxado, inclusive até questionado, porque eu sou muito incisivo naquilo que eu considero. Hoje eu sou um pouco mais cauteloso. Então eu tenho algumas opiniões que hoje eu reservo, porque às vezes o cliente ele chega tão atônico e eufórico de o que você acha, mas é aquilo, eu não digo, mas eu sou sagitariano, então a minha cara vai dizer que eu não gostei.
eu posso não falar nada, mas a minha expressão vai reprovar a situação, o comportamento, a condição. Então, 3 coisas que é extremamente assim, que eu acho que passa da régua é a gente ter muitas interrupções durante a festa, de muitas falas, eu acho extremamente cafona. A gente ter aquela história com um monte de criança, com placa, com cachorro, com carrinho, com não sei o que lá. Foi uma fase que eu sofri muito, porque eu sempre fui muito do contra, mas hoje eu tô aqui abrindo literalmente uma opinião pessoal. Acho demais, até as igrejas começam a proibir essa coisa de animal entrar na igreja, de carrinho de controle entrar na igreja, e aí a gente leva isso para cerimônias abertas. Porque o que acontece? Às vezes o que eu acho muito brega e cafona é a gente levar algo que a gente excede o humor dentro de um casamento. Então querer colocar humor numa cerimônia de casamento, que é algo solene, que tem todo um rigor de formalidade, principalmente quando se trata de igreja. Se é um casamento de praia, a proposta muda completamente. A praia pede pés na areia, a praia pede uma coisa low profile, roupa fluida, leve, não tem que estar de gravata, é uma outra proposta. Mas quando a praia permite entrar com o cachorro, tá tudo certo, eu acho que é incrível, mas é essa história de cabe. Então na igreja eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Tem a história da reverência, do respeito às crenças, e quando eu falo igreja, eu falo em todos os sentidos realmente. E aí, outra coisa que eu acho extremamente que ultrapassa, que aí realmente é essa condição, mas o que eu acho assim, o ó da cafonice mesmo, abertamente, é quando a gente fala de uma cerimônia, da parte da cerimônia ainda, quando eu sei que tem várias empresas que fazem isso até hoje, inclusive você, tenho certeza que eu vou ser cirúrgico, mas eu vou dizer, quando eu tenho os musicais da cerimônia, que tocam, as pessoas que cantam as músicas das entradas, e que eu tenho aquela clarinada, que é aquele anúncio da pré-chegada da noiva. Isso é incrível. O problema é como isso é feito. Porque eu tenho musicais que percorrem a nave da igreja andando. Aquilo parece o anúncio da marcha fúnebre. É horroroso aquele povo andando e todo mundo olhando sem entender nada. E tem várias empresas que fazem isso ainda. E que acontece? Eu acho que tudo que excede a percepção aonde o profissional é colocado mais que o dono da festa é brega. Sim. Porque quem é a estrela da noite é o noivo e a noiva. Por que o cerimonial usa preto? Por que a gente, literalmente, a cor que geralmente permeia é o preto? Porque o preto, qual que é a cor da sombra? A sombra é preta, então a assessoria e quem está por detrás disso, nós somos a sombra do dono da festa. E quando a luz desce, a ideia é que a gente suma mesmo, mas que tudo aconteça, que a coisa seja fluida, dinâmica, e aí a gente percebe por que o preto é a única cor que não tem paleta. Não existe preto claro, preto médio, preto é preto. E o preto, quando a gente estuda a psicologia das cores, ele remete a uma série de coisas, de autoridade, de descrição, de elegância, traz uma série de adjetivos. E aí a gente percebe, às vezes, um excesso de alguns profissionais que querem aparecer mais do que quem está pagando tudo aquilo. Que é um grande problema quando eu tenho festa com artista. Sim. Quando eu tenho festa com atração nacional, eu sempre chego para os produtores e digo, olha, o casamento com show e não show com casamento. Com certeza. Porque vocês são prestadores de serviço tão quanto cada um de nós. Então o show é uma parte de 10 horas de festa. Né? Você vai fazer 1h30 de apresentação. Então quando começa com muita exigência, com muita firula, quero isso, quero aquilo, eu sempre falo, né? Às vezes são coisas descabidas, por exemplo, né? Eu já tive várias situações de backstage que eu poderia citar para vocês, de ter atrações de virar e dizer que nenhum hotel de Rondonópolis servia para atração. De dizer que o hotel da atração tinha que ter sacada. Então eu já tive vários problemas nesse sentido. Eu já tive uma atração que ela não vinha na van, porque a van era de couro de origem animal. E ela era vegana e ela jamais aceitaria viajar numa van de couro. Então vem, tipo, a ponto de dizer, então, linda, vem de a pé, né? Porque é super ecológico. Super. Inclusive, a gente vai evitar a emissão de gás, de uma certa forma. E aí a gente começa, né, a entender até onde vai. Então isso é muito, essa história do ser brega nesse ponto, desse excesso de
de endeusamento. Isso é muito brega. Então eu falo que hoje a gente tá ali para servir. A gente tá ali para atender todo mundo. Então essa coisa de que, porque você atende um público mais assim, a gente é peão, a gente tá ali carregando caixa e à noite a gente tá travestido de terno e gravata lindamente para receber todo mundo. Mas foi toda uma loucura durante o dia para entregar aquilo. Quem vê close não vê corre mesmo, né? Total. Agora eu pensei da gente fazer um jogo rápido de perguntas e respostas. Eu falo uma frase e você fala a sua resposta como assessor de eventos e eu falo a minha parte com um procedimento. Me diz o que não pode faltar. Boa comida. Ok, pra mim é botox. O que mostra elegância. O que mostra elegância é curtir o momento com as pessoas que são realmente importantes para aquele momento. E pra noiva, o que mostra elegância, gente, é uma pele impecável com um laser bem feito. Isso aí. O que fica chique. E o menos é mais. Ok. Mas um preenchimento de lábio também fica, né? Muito. E a cereja do bolo. A cereja do bolo é uma boa assessoria para direcionar tudo isso, porque não adianta a gente ter aí condições para comprar uma Ferrari, talvez, e a gente não ter o piloto para conduzir essa Ferrari, ou não ter o maestro para poder reger tudo isso no dia, uma grande orquestra para entregar uma festa inesquecível. E isso nunca vai poder faltar. Na nossa parte de procedimentos, a cereja do bolo é um bom estímulo de colágeno, que dá pra gente fazer tanto injetável quanto a forma MPT, pra estar com aquele rosto coladinho e sempre em cima. É isso aí. E pra finalizar, se você puder dar uma dica para uma noiva de plantão que tá assistindo a gente agora, o que você falaria? Bom, para todas as mulheres que vão viver essa etapa, todos, né, os noivos, na verdade, como um todo, se planeje realmente com antecedência, principalmente quando se trata. Às vezes eu tenho muitas noivas que nem foram pedidas e já estão em processo de busca, mas se você deseja aquele profissional, se você tem preferência por alguém, independente de qual área, faça isso de forma antecipada para que você consiga ter os melhores profissionais para o grande dia do seu evento. Isso é o sinônimo de que a gente vai conseguir trazer uma entrega exitosa no casamento inteiro como um todo, e até porque geralmente os melhores têm agendas extremamente disputadas e concorridas. Então isso faz total diferença quando a gente fala dessa busca. Então, o tempo ideal de 12 a 16 meses de antecedência. Faz com 5, com 6, a mesma coisa do Botox que não vai ficar com o nível de entrega, de acabamento e tudo mais, da percepção, a festa é igual. Ela acontece de uma forma, quando a gente consegue planejar isso, a gente brinca com os detalhes, a gente consegue agregar mais valor no evento como um todo, a gente consegue pensar em 1000 possibilidades e a gente traz isso de uma forma extremamente que o convidado vai se sentir cuidado o tempo inteiro e percebido. Então, essa é a minha mensagem para todas as mulheres que estão vivendo ou que vão viver essa fase a partir de agora. Que bom, fico muito feliz. E o meu conselho, gente, ninguém perguntou, né? Mas o meu conselho para quem for casar, antes de escolher um bom cerimonialista, escolham bem o noivo. Isso faz toda a diferença. É a melhor coisa do meu casamento. Essa assessoria ainda não tem como resolver. Isso é literalmente, compete à noiva daí, né? Essa parte não tem jeito, né, Jair? Não tem vai jeito. poder ajudar muito. Não, mas, ó, se brincar muito, daqui uns dias você também dá um curso disso, né? De como a gente vai escolher, exatamente, né? É isso aí. É muito bom. Que bom, e aí? Gostaram?